Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos nessa noite e que possamos estar com os nossos corações gratos a Deus e que seja um momento para estarmos entoando louvores ao nome do nosso Deus, falando com Deus nessa noite e principalmente ouvindo da sua voz. Convido você a se colocar em pé e nós vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Bondoso Deus, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada família, por cada irmão que está aqui para louvar o teu nome. Nós te agradecemos que o Senhor tem separado esse tempo para nós, ó Deus, para podermos estar engrandecendo o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor possa estar apressando os passos daqueles que ainda estão se preparando para estar vindo nessa noite, que possa estar sendo um momento agradável na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor possa receber os nossos louvores e fazemos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar cantando Eu Me Rendo Diante de Ti. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Do início a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
irmãos podem se assentar. Que realmente as nossas vidas possam estar se derramando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto muitos tenham a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, de aceitar a esse Jesus, se render diante dos seus pés. Infelizmente muitos zombam ou deixam de buscar a esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo que nos escolheu para servi-lo e adorá-lo. Nessa oportunidade, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3. Nós vamos estar fazendo a leitura devocional dessa noite, Gálatas capítulo 3. Do versículo 9, né? Do versículo 9. E a nossa irmã Silvana vai estar lendo a palavra do Senhor. Uma boa noite, a Santa Igreja do Senhor, amém. Vamos lá então, Gálatas 3:9. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Com gentileza, pedir para os irmãos se colocarem em pé, para a gente entoarmos o hino. Mas por ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Os irmãos podem se assentar. O pastor tem a palavra nesse instante. Tem o PowerPoint aí? Opa, obrigado. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo de celebração e a esse que é digno de toda a honra, de toda a glória, que é o Senhor Jesus Cristo. E
nós temos sempre, como sempre, alguns informativos para esse momento, né? Vamos lá, vamos ver. Hoje tem essa semana. Vamos lá. Deu. Tá. Vamos lá. O Ministério de Diaconia e Ação Social tem feito sempre a arrecadação de alimentos. Alguns irmãos se dispuseram a colaborar, trazendo arroz, feijão, macarrão, e por aí vai, óleo e tudo. Tem faltado ultimamente arroz, está tendo muito difícil de doações de arroz, mas assim, qualquer item da cesta básica será bem-vindo. Antigamente nós tínhamos 2, 3 cestas básicas, hoje nós temos bem mais, podemos ajudar em bem maior número de famílias. E, cadê o meu aí? Tá, deu. E aqui nós temos a Cozinha Generosa, que é o projeto que nós temos de ajudar pessoas. Tá. Se você não pode trazer o item, às vezes não lembra de trazer o item, mas quer contribuir, tem essa chave Pix da própria Cozinha Generosa, cozinhadaigreja@gmail.com. Esse é um Pix exclusivamente para doações para alimentos. Então, os irmãos que quiserem, desejarem, pode usar esse Pix aí. Não ele vai cair numa subconta da igreja, mas é perfeitamente administrado e vai para o fim especificamente que se precisa. Mas se os irmãos preferirem trazer na igreja ou que um dos diáconos vá buscar em algum lugar, também pode avisar um dos diáconos, da diaconisa, e será feita essa busca, para que a gente possa estar atendendo o maior número possível de famílias. Quarta-feira, dia de oração. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos orando com alguns homens que aqui vêm. Nós tomamos um café, lemos a Bíblia, conversamos, intercedemos e vamos para as nossas atividades. Então, quarta-feira, temos aí às 7 horas da manhã, das 7 às 8, chegando, entrando por ali pelo lado, nós estamos por ali já esperando e aguardando os homens para esse tempo de intercessão. Terceira vigília do ano, nós estamos com a nossa terceira vigília na próxima sexta-feira. Sexta-feira será, então, às 22 horas e 45 minutos. É isso mesmo? Vai iniciar? Nossa, esses horários deles é incrível, né? Começa a vigília 15 para 11, então não tem hora para terminar, né? Nas duas anteriores nós terminamos por volta de 3 horas da manhã. É claro, se você não quiser ficar até esse horário, não tem problema, que você pode sair. Tá. Também a entrada pela lateral da igreja, para facilitar também a questão de segurança nesse horário. Mas orar é importante para a igreja. Aniversariantes da semana. Nós temos tido cuidado de colocar os aniversariantes da semana, já a pedido dos diáconos da nossa igreja. E hoje é um dia especial, olha aí, seu Arlindo e a dona Raquel, que ali estão 51 anos de casado. Deus seja louvado. Palmas para eles, né, gente? Ô, glória. Tem um escritor que fala que casamento é feito para durar. Eles são aí uma prova viva de que casamento é feito para durar, né? Graças a Deus. Parabéns, seu Arlindo, dona Raquel. Deus sempre conserve em saúde e a graça do Senhor todos os dias. E vamos lá, os nossos aniversariantes da semana. Olha aí, dia 1º tem o Rafael. Ixi, vai ter churrasco lá que ele vai fazer para toda a igreja, né? A Rosângela Magalhães. O Gael está fazendo 3 anos, né? Está certo o aniversário do Gael? A fera, né? E é aniversário em família, dia 4 é o seu Elias, é o avô, né? Está certinho também, né? E os irmãos que não estão aparecendo na lista, mas tem o seu nome ali, é aniversário seu, é só me avisar, a gente está colocando na lista. Nós estamos atualizando a lista de aniversariantes. Ontem foi o aniversário do nosso irmão presbítero Arcanjo, fez 17 anos essa semana, né, o Arcanjo.
E Deus abençoe. Então, é isso. Sempre os irmãos podem publicar o aniversário de casamento, seu aniversário, aniversário dos seus filhos e tal, me dando a lista, e a gente já coloca na lista, na atualização. Nós temos alguns aniversariantes da igreja, que já são membros, já vem nas listas, a gente vem sempre atualizando a lista, mas sempre chega gente nova e tem realmente a oportunidade de poder estar colocando o seu nome na lista. Gente, todo mundo sabe que nós fazemos um lanche por mês para ajudar a pagar o som. E este mês, convencionou-se que é sempre na segunda semana, né? Na segunda sexta-feira do mês, né? Já começou. Então, não é essa sexta-feira, na outra, mas já se preparem, porque quando é dia de lanche, a gente sai fazendo propaganda, e quando você compra um lanche, você está ajudando a pagar esse nosso som que aqui está. Ontem nós fomos no culto lá em Jacutinga, na IPI de Jacutinga, eles têm um som semelhante ao nosso, e muito bom e muito bem equalizado, todos também com o som de ouvido para retorno. Vocês perceberam que eles estão usando esse negócio no ouvido aí, é um retorno, para eles terem ideia do que está acontecendo, né? Então, como a gente ainda não sabe usar totalmente, ainda estamos sendo treinados para isso, às vezes ainda dá que nem agora há pouco deu um susto na gente aqui, mas isso aí é normal, porque ainda não teve um treinamento adequado para que todos possam ajeitar o som e cuidar do som de uma maneira melhor. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer. Irmãos e irmãos que aqui chegaram, irmãos que estão em casa nesse momento, conectados conosco. Irmãos que estão aqui disponíveis não para assistir um culto, mas para prestar um culto a Ti. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Por isso entregamos esse tempo nas Tuas mãos, os nossos hinos, nossas celebrações, nossas leituras, nossos cânticos espirituais, nosso santo ajuntamento, ó Pai, em nome de Jesus. E recebe do nosso coração o Teu coração. E, Senhor, ministra graça, bondade, misericórdia à vida de cada um. Mesmo aquele que está em casa, aquele ou aquela que vai ouvir essa transmissão durante a semana, através das redes sociais. Nós entregamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês. E pedir para os irmãos colocarem em pé. Como o pastor mesmo disse, nós estamos ainda aprendendo a mexer nesse som, lidando aí com esses retornos. Toda hora a gente está aqui mexendo, cai no ouvido, sai fora aqui. Mas nós vamos ainda aprender a mexer direito nisso tudo, né? Mas nós vamos estar louvando a Deus com 3 cânticos, que Deus possa estar falando aos seus corações. E essa primeira canção fala que a gente precisa estar buscando a Deus em espírito, em verdade. Da mesma forma que quando aquela mulher ali teve um encontro com a samaritana, teve um encontro com Jesus, Jesus disse a ela que necessita que todos busquem em espírito e em verdade, que possamos estar adorando ao nosso Deus através das canções, das orações, da ministração da palavra, em espírito e em verdade.
do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Nessa próxima canção, você que veio preparado para estar contribuindo com a casa do Senhor, com o ministério dessa igreja, nessa cidade, que você possa estar vindo aqui na frente com o seu coração alegre para louvar o nome do Senhor através das contribuições. Se você não trouxe a sua contribuição, tem um QR Code também, que você possa estar contribuindo também para o trabalho e a obra do Senhor nessa cidade. Saiba que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus, Ele espera de nós a nossa fidelidade, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E se você veio nessa noite preparado para contribuir, que você possa estar vindo aqui com o seu coração alegre para louvar o nome do Senhor. Amém?
Cantai aos louvores e canto dos cantos. Cantai, está o Senhor. A Ele o tempo erguei. Louvar um palácio com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando há louvor, de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar ao Senhor, música e canto. Estamos abertos aos braços do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, está o Senhor, a Ele o tempo erguei. Louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando há louvor, de glória se enche o manto do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai. 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 Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Jesus? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, brilho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei.
Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por ter esse povo reunido no Teu nome, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem manifesto, ó Pai, o Teu poder, a Tua graça, ó Deus, neste lugar. E nós agradecemos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida do pastor, Teu servo, que vai estar trazendo a Tua palavra também, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, também pelas contribuições, ó Pai, que foram levantadas nessa noite, que possa estar suprindo, ó Pai, as necessidades da Tua igreja, ó Pai, para a Tua obra estar sempre avante, ó Pai. Nós te agradecemos pelas mãos que ofertaram nessa noite, que o Senhor venha abençoar cada um também, ó Pai. Amém. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, nós vamos ministrar a palavra de Deus, mas antes eu recebi aqui um recadinho que tem uma visitante que veio a primeira vez, né? Veio a convite dos nossos irmãos, né? E a Regina que está vindo a primeira vez. Seja bem-vinda, Regina. Deus abençoe, espero que se sinta bem no nosso meio. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja. Sempre que alguém vem, pela primeira vez, sempre recebe uma lembrancinha. Muito bem. Eu não avisei o pessoal da imagem, da transmissão, do tema que vou abordar hoje. As crianças vão subir, né? E o nosso tema é hoje o poder da maldição. É isso mesmo, gente. Eu sempre escolho um tema para abordar dentro da palavra de Deus. E o tema de hoje é o poder da maldição. E o texto que nós vamos usar é o último livro do Antigo Testamento. É o profeta menor chamado Malaquias. Hoje de manhã nós ministramos um estudo sobre Malaquias.
Sempre que as crianças sobem assim, gente, sai um certo tumulto, porque criança é barulhenta mesmo, viu? Significa saúde. Ver criança muito quietinha pode investigar que não está bom não, né? Faz parte da vida delas. Gente, pior coisa é a igreja que não tem criança. Não fica legal não. Deixa as crianças aí agitadas, deixa elas correrem, deixa elas gritarem, faz parte. O meu escritório, eu tenho um escritório aqui em cima, e durante a minha permanência, eu tenho uma escolinha bem aqui do lado. Gente, essa criançada grita o tempo inteiro. E eu só olho, graças a Deus, não me incomoda não. Não me incomoda de jeito nenhum, né? E muito pelo contrário, só é agradável, né? A Bíblia diz que da boca dos pequeninos o Senhor suscita perfeito louvor. Malaquias 1, de 1 a 3. Se você não está com a Bíblia impressa, mas está com o aplicativo do celular, pode abrir o aplicativo, que é Bíblia do mesmo jeito. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, disse o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Eu vou ler até o versículo 5. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Que o Senhor nos edifique e fale o nosso coração nesta noite. Amém? Talvez você fique preocupado com o tema da palavra que quero compartilhar nessa noite, o poder da maldição. Não há nada mais agradável do que vir à igreja e a gente vem naquele desejo, naquele anseio de buscar uma bênção. Nós buscamos bênçãos do Senhor, mas nós somos abençoados todos os dias. O que nós fazemos aqui reunidos é uma adoração, um culto coletivo. Mas quando nós levantamos de manhã cedo, que abrimos os nossos olhos, já as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e já fomos abençoados. Temos sempre a bênção do Senhor todos os dias. Há um clássico hino que eu falei isso recentemente, né? Ele ensina a gente quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É uma poesia que feita para um hino há 400 anos atrás, mas que é muito atual. Hoje eu não quero falar de bênçãos, eu quero falar de maldição. Tá, e aí eu quero fazer uma definição. E olha, primeiro eu quero fazer um esclarecimento. Eu não creio em maldição de família, nem maldição hereditária, aquela que vai passando de pai para filho e tal. Isso não existe biblicamente, tá? Em Jesus Cristo foi tudo quebrado e tal. Vamos pensar nisso. Eu quero trazer dois conceitos. Primeiro, o que é bênção do ponto de vista bíblico. Bênçãos são alegrias de Deus sobre a minha vida. Presentes do céu, aquilo que a Bíblia chama de misericórdias. Quando Deus nos trata como nós não merecemos. São as bênçãos do Senhor. Tá. Maldição vem do verbo hebraico arar, que quer dizer banir para fora da terra, não experimentar felicidade. Esse é o verbo. Em Malaquias, esse verbo não está arar, ele está mearar, que quer dizer bloqueio das bênçãos de Deus. Vocês estão entendendo esses conceitos? Bênção são alegrias que Deus nos dá, presente dos céus. Maldição
ou no caso de Malaquias, aparece 16 vezes a palavra maldição. Aparece ali como bloqueio das bênçãos de Deus. Isso é maldição. É quando não há bênção de Deus na sua vida, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu ministério. Bom, o texto ele começa primeiro falando, os profetas começam falando de quem ele é filho, de onde ele é. Sabe, aqui começa sentença pronunciada do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Só isso. Começa com a expressão sentença, ou seja, houve um julgamento e agora há o resultado desse julgamento. O veredito desse julgamento, dado pelo profeta Malaquias. Não é o profeta Malaquias que faz julgamento, mas é Deus, porque o texto diz claramente que o ponto de partida da sentença foi pronunciado por quem? Pelo Senhor. E foi dito para quem? Para Malaquias, para que ele falasse o reino de Judá, que era o reino de Israel na época. Portanto, começa com esse juízo trazido por Deus. O que é interessante, que todo o texto do profeta Malaquias, e hoje de manhã nós estudamos isso, ele vai falar em algum momento sobre maldição, sobre como se tornar maldição. Agora pensa, como estava a vida do povo naquele momento? Eles tinham saído do exílio da Babilônia, ficaram 70 anos, tinha um grupo lá na miséria, mais ou menos umas 100 mil pessoas que tinham permanecido, estavam na miséria no meio das ruínas. Vem um grupo de 50 mil e reconstrói os muros. E aí vem mais 50 mil com o sacerdote, e eles resolvem então, a ordem era reconstruir o templo. Mas o que acontece é que aquelas pessoas se reuniram, começaram a trabalhar, começaram a plantar e começaram a construir suas casas. O profeta Ageu diz que eles construíram casas apaineladas. O que quer dizer isso? Casa com lambris de madeira, casas luxuosas. E eles construíram boas casas, mas o templo que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo, esse templo eles deixaram. Deus levantou Ageu e Deus levantou Zacarias, que chamou a atenção do povo e disse: vocês precisam. E Deus tirou toda a colheita deles, veio seca, veio destruição, assolação. Eles não conseguiam plantar, não conseguiam colher, nem ter os seus animais, porque Deus queria que eles restaurassem o templo. Então finalmente eles reconstroem o templo. 100 anos já se passaram, a vida estava boa. O templo reconstruído, eles tinham a presença de Deus com eles, os muros estavam levantados, todas as nações reconheciam que Deus estava presente na vida deles, e eles estavam levando uma vida muito boa. Prosperaram, começaram a plantar, vinha a chuva no tempo certo, as colheitas eram abundantes, as colheitas eram tremendas, e eles agradeciam a Deus, mas eles começaram a mudar sua posição em relação a Deus. Aí começam os problemas. Então vem o profeta Malaquias e vai falar: vocês não estão andando bem comigo. Então, mais de 100 anos, tudo está bem do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas a vida, a comunhão com Deus está diminuindo a cada dia. Mas a vida, eles estão levando a comunhão com Deus do jeito que dá, do jeito que podiam. Estão se distanciando de Deus. E aí eu olho que o poder da maldição tem todo sentido desse livro de Malaquias. E observem bem, a partir do versículo 6 e o versículo 7, vem falar de uma espécie de culto maldito, um culto sem espírito e sem verdade. Agora há pouco nós cantamos um dos cânticos de tudo, que eu não combinei com eles é que escolheram isso. Eu não sei como é que o Espírito Santo faz essas coisas, mas ele faz. Vocês cantaram, eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso. Eles cantaram em espírito,
em verdade te adoramos. O culto que Deus quer é em espírito e em verdade. Olha o versículo 14, diz assim: maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, permite e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Gente, Êxodo 29:1, quando se tratava de sacrificar a Deus algum animal, isso era o culto a Deus, tinha que separar um animal sem mácula, sem mancha, sem defeito, o melhor do rebanho para ser sacrificado para Deus. Mas o texto está dizendo que eles fizeram justamente ao contrário. Eles agora estavam com a vida boa, prosperando, e eles queriam mais, eles queriam crescer mais. Então nasceu aquela ovelha lá, aquele carneirinho que nasceu ali com 3 patas, aquele que está todo manchado, que tem, acho que vai morrer mesmo, vamos levar para o sacrifício a Deus. Sabe, o culto passou a ser do jeito que dava. O profeta Amós, e a gente estudou isso recentemente aqui na Escola Bíblica Dominical, um dos estudos sobre Amós diz assim: olha, afasta de mim o estrépito, o alarido da tua música, dos teus cantos, isso não me interessa, eu não quero mais. Vocês não fazem, não praticam a justiça, vocês não estão em conexão comigo. Isaías, lá no capítulo 1, versículo 10 a 17, diz assim: olha, eu não quero de vocês, não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Só tem uma coisa que bloqueia o culto em espírito e em verdade, o culto verdadeiro, o culto pleno a Deus, é o pecado que se instala na nossa vida e isso bloqueia. Era o culto ao Senhor, onde um cordeiro era sacrificado. Mas eles deixavam esse culto. Eles estavam com uma vida religiosa aparentemente legal. Eles iam aos sábados, guardavam, oravam, jejuavam, davam as ofertas, mas tudo isto longe de ser em espírito e em verdade. O resultado deste culto mecânico, hipócrita, vazio, programado, que não encontra espontaneidade na vida, no fundo do ser, é que ele produz uma alma amarga, infeliz, uma alma mecânica, que nada tem de conexão com o Criador, com o soberano Senhor. Então, maldito é o culto sem espírito e sem verdade. É a primeira maldição que aparece aqui em Malaquias. A segunda maldição que aparece aqui em Malaquias é a maldição das bênçãos dos falsos sacerdotes. E olhem, observem bem lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eram sacerdotes fingidos, mecânicos, não cumpriam o direito, o compromisso do chamado de Deus. Agora observem bem, aqui uma palavra seríssima a respeito desses sacerdotes na casa de Deus. Eles eram líder do povo, eles tinham um compromisso de ensinar o povo a comunhão com Deus, mas eles estavam se distanciando. Talvez esse sacerdote, hoje a figura desse sacerdote pode ser o líder do povo, pode ser o pastor ou o padre, ou pode ser o líder da igreja, o presbítero, o diácono, a diaconisa, a presbítera, a pastora, pode ser o líder da música, pode ser a pessoa que toca, pode ser a pessoa que rege, a pessoa que canta, pode ser qualquer um que não está em conexão. Então o que diz o texto?
que eu vou transformar as suas bênçãos em maldição. Que responsabilidade de nós, pastores, né, gente? Que responsabilidade da liderança cristã. Se você não tem uma vida conectada com Deus, se você não tem uma vida em comunhão com Deus, até quando você levanta a mão para abençoar o povo, eu vou transformar suas bênçãos em maldição. Uau! Brinca com Deus não. Então olha aqui, já existem 2 maldições em Zacarias, muito sério. São palavras pesadas para quem faz um culto relaxado, sem compromisso com Deus, sem comunhão com Deus. E existe a maldição para o sacerdote ou para o líder de ministério que ministra e levanta a mão para abençoar e não tem compromisso com Deus e não tem uma vida conectada com Deus. Eu vou transformar suas bênçãos em maldição. É interessante, nós vivemos hoje a era da comunicação. Você vai para um lugar, você vê um vídeo de um profeta, um vídeo de um pregador, um vídeo de uma pregadora, de uma profetisa, um vídeo de uma igreja. Então, quem é que está levantando a mão sobre a sua cabeça? Você sabe que se a pessoa não estiver com a vida certa com Deus, essa mão sobre a sua cabeça pode se tornar maldição. Eu não ouvi nenhum aleluia, né, gente? Não vai ouvir mesmo, não. Porque a gente fica com medo de uma história dessa. Mas é Bíblia pura, viu, gente? Completamente Bíblia pura. Ainda diz que as famílias desses sacerdotes serão arruinadas. Além de transformar suas bênçãos em maldições, ainda terá sua família arruinada. Sua reputação será arrasada. Isso se aplica a todos aqueles que lideram. Você deixa de ser um canal de bênçãos para ser um canal de maldição. Olha, observem bem. A primeira maldição, eu disse, o poder da maldição, é a maldição do culto relaxado. A segunda é a maldição do ministério relaxado. Sem essência, sem compromisso. E a terceira maldição é o resultado da ingratidão e da usura. No capítulo 8, versículo 3, ou melhor, versículo 8, que diz isso como maldição nesse capítulo 3? Olha, diz o seguinte, versículo 6 já começa assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Eles perguntam. Todavia vocês me roubam. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O que estava acontecendo aqui? Eles sabiam que ele tinha um compromisso. Contribuir com o tesouro da casa de Deus, que era o templo. E eles tinham abandonado isso, então o que sobrava eles davam. Não era uma questão de primícia, era uma questão de sobra. Isto é seríssimo. Que tipo de gente é essa? Que agora está usando a própria contribuição para emprestar para as pessoas mais pobres. Então ele está acusando esse pessoal de usura. O que é isso? Eles emprestavam dinheiro para as pessoas menos abastadas. Então dizem, olha, você está passando dificuldade, eu te empresto. Dava um tempo para a pessoa pagar, a pessoa não pagava, pegava um filho daquela pessoa como escravo por 7 anos. Era a lei.
era assim que eles estavam vivendo. Por isso, a maldição realmente recai sobre essa ingratidão das pessoas. Tanto que no versículo 9 ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ele chama isso de roubo, porque o dinheiro era desviado para emprestar para as pessoas, com o intuito de terem escravos para si, dos próprios conterrâneos, dos próprios semelhantes, dos próprios irmãos. Esta era a vida. Por isso, a contribuição era maldita. Mas existe uma quarta maldição, que é lançada nesse poder da maldição aqui de Malaquias. É a maldição da família vivendo sem amor e em infidelidade. O que é isso? Se você pegar o capítulo 4, versículo 6, fala lá que os pais e os filhos não estão se entendendo. Havia quebra de relacionamento na família. Mas o pior, Deus está acusando, lá no versículo 15, versículo 16 do capítulo 3. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a sua mulher, a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Havia infidelidade conjugal. A mulher reclamava e muitos espancavam a própria esposa. Hoje nós chamamos de abuso. Relacionamento abusivo. E era naquele momento que estava acontecendo isso. Então ele está dizendo aqui: olha, maldita essa família. Porque você está formando. Então eles se encantavam, os homens se encantavam com as mulheres de outros povos. E aí essas mulheres, eles casavam com essas mulheres e alguns davam carta de divórcio para sua mulher judia. E ela reclamava e eles espancavam. Então por isso diz o texto: Deus odeia o divórcio. Nesse sentido de haver aí o abuso de autoridade. A mulher não tinha direito de nada. Por isso, Deus diz que maldita essa família, onde a infidelidade e onde a violência reinavam, onde filho não respeita pai, pai não respeita filho, onde não havia nenhuma conexão de relacionamento na vida. Agora, observem bem, numa palavra de esperança, lá no capítulo 4, eis que vem o dia, e arde como uma fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque o farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. E aí, lá na frente, diz que naquele dia do Senhor, versículo 6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante, Malaquias começa falando da sentença do Senhor, que é maldição sobre o povo que está com a vida fora do padrão de Deus, e termina falando, tem um jeito de não ser amaldiçoado. Nascerá o sol da justiça. Ele está se referindo a Jesus Cristo, que nasceria daí há cerca de 400 e poucos anos. Para finalizar, Gálatas 3, 13 e 14 foi lido aqui pela Silvana. Silvana leu esse texto, Gálatas 3, 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então eu vou dizer para você, se a maldição tem o poder de bloquear as bênçãos de Deus, tem uma fórmula secreta para você derrubar esse bloqueio. Chama-se Jesus Cristo, seu senhorio, seu propósito, sua vida, que morreu pelos nossos pecados e levou sobre si toda a nossa maldição. Então, saiba de uma coisa, mude a vida pela presença de Jesus e a comunhão com Jesus todos os dias. Você crê nisso? Amém? Vamos aplaudir o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Aleluia. É empolgante nós podemos entender que toda maldição é quebrada em Jesus Cristo. Eu fico sempre feliz com isso. E só há uma maneira de quebrar, só Jesus Cristo que levou a maldição. Pessoal da música, pode vir aí. Eles já estão colocando até o fone de ouvido ali, o negócio bonitinho deles. Hein? Ó, tudo carregando fone de ouvido. Agora tem que usar esse negócio aí, né? Chique, né? Vamos colocar em pé. Derramo aos teus pés.
encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, Que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém, né? Deus falou com você nessa noite. Deus falou. Amém. Vamos orar? Pai, eu creio que tua palavra não vai voltar vazia. Eu creio, Senhor Deus, que cada coração aqui experimentou a bondade do Senhor, sendo desafiado com a tua palavra. O teu Espírito Santo tem nos dado essa alegria de vivermos, sendo exortados, sendo impulsionados por tua palavra. Aqui, se alguém se sente amaldiçoado por alguma área da sua vida, nós entendemos que o Senhor já quebrou toda a maldição e levou lá na cruz. Por isso nós abençoamos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós abençoamos aqueles que estão em casa. Nós abençoamos aqueles que vão assistir posteriormente a esta celebração. Ó Deus amado, derrama graça, misericórdia sobre cada coração. Em nome de Jesus. Confirma, Senhor Deus, o agir do Senhor. Confirma o teu amor em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe. E o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será
encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Som. 1, 2, som.